Senhor Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero relembrar uma história na humanidade, só para lembrar vocês que mesmo que às vezes Deus pareça estar para nós uma tarefa que não faça sentido algum, é porque na verdade ela só vai fazer sentido lá na frente. Porque você não precisa ver as coisas para dar o primeiro passo de fé. Primeiro você dá o passo de fé, depois você vê as coisas acontecendo. E um dos melhores exemplos disso na Bíblia é a história de Noé. E eu vou dar uma pequena resumida na história dele aqui. Houve uma época na Terra, nessa época, em que a Terra estava cheia de pecado. Para onde Deus olhava, para onde os olhos dele passeavam pela Terra, ele só via erros, erros atrás de erros. Erros de tal forma que fizeram o coração de Deus se entristecer muito com o que ele via que a humanidade fazia. Mas então, Deus olhou para a Terra. Em um ponto específico, ele viu um homem. Seu nome era Noé. E Noé fez o coração de Deus sorrir. Porque ele era um pouco diferente das pessoas, dos homens e mulheres que andavam pela terra. Ele era um homem reto, justo, se desviava dos erros. Ele procurava sempre praticar o bem. E suas atitudes, o seu coração, alegraram o coração de Deus. Deus havia antes decidido que ele iria destruir a humanidade. Mas, por conta das boas ações do coração de Noé, em querer agradar a Deus, Noé e sua família acharam graça diante de Deus, por conta de suas boas ações. Então, Deus decidiu que não iria destruir a humanidade. Na verdade, ele iria apenas destruir aquelas pessoas que vinham fazendo tantas coisas erradas. Quem ele realmente iria poupar seriam Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus 3 filhos. Então Deus chamou a Noé e ordenou que ele construísse uma arca. Deu as medidas da arca e informou a Noé que ele mandaria no tempo certo um casal de cada espécie da face da terra, de cada homem, de seres que voam, das aves, dos répteis, dos que andam na terra, e eu não tenho certeza dos que andam na água, mas eu vou dar uma olhadinha nessa Bíblia daqui a pouco. Que esses animais, eles iriam entrar na arca e que Noé também teria que preparar providências, tanto para ele como para a sua família e para os animais, para que chegasse o tempo certo, tudo estivesse pronto, os animais estivessem na arca, os animais, as comidas também, e Deus mandaria uma chuva. Só que Noé começou a ser visto como um louco, provavelmente, pelas pessoas ao redor, quando afirmou que iria realmente cair um dilúvio. Que foi o que Deus prometeu, que iria fazer chover muito sobre a terra, e que iria extinguir toda sorte de vida que existe na face da terra. Só que, bem, as pessoas provavelmente achavam louco, porque, segundo o que a Bíblia afirma, nunca havia chovido na face da terra. A maneira como as plantas eram regadas, as árvores, era uma neblina, se eu não me engano, que subia da própria terra e regava o mato, regava as plantas, as árvores. Mas nunca havia chovido na face da terra, nunca até o dia do dilúvio. O dilúvio significou a primeira vez que a terra choveu e também significou a morte naquela época de todas as pessoas que existiam. Noé, segundo a Bíblia afirma, levou cerca de 100 anos para construir a arca. Ele e os seus filhos, é claro, a esposa dos seus filhos e sua própria esposa participaram da construção da arca também. E quando a arca finalmente ficou pronta e os animais entraram na arca, então caiu o grande dilúvio. Mas até esse momento chegar, é claro, muitos zombavam de Noé, muitos duvidavam do que ele dizia, porque nunca havia chovido na face da terra. As pessoas nunca tinham visto a chuva caindo, ouvido o barulho de chuva. Então como é que eles poderiam acreditar que iria chover? O próprio Noé aparentemente não tinha motivos para acreditar que poderia chover. Ele sabia sim que as pessoas erravam, porque ele se diferenciava dos outros, não que ele se achasse alguma coisa, mas ele procurava andar de forma correta, de uma forma que agradasse a Deus. Mas o próprio Noé aparentemente não teria como ter certeza de que iria chover. Só que uma coisa que Noé entendia é que para ele, Noé, bastava a palavra de Deus. Se Deus afirmou que iria chover, que iria cair chuva pela primeira vez na face da terra, mesmo sendo uma chuva que iria destruir toda a vida, que iria destruir toda a vida, por causa dos erros dos homens que estavam desagradando a Deus já a tal ponto que ele decidiu que destruiria toda a vida. Mas a palavra que Noé tinha era a palavra de Deus. Deus havia prometido que iria chover.
Acontece que mesmo hoje em dia, muitas pessoas, mesmo na palavra de Deus, mesmo Deus confirmando para elas, tal coisa vai acontecer. Mesmo eu dizendo, sai desse lugar e vai para outro lugar. Muitas vezes as pessoas ficam querendo, esperando confirmação da parte de Deus, dizendo, ó Senhor, confirma isso. Bom, não há nada errado em pedir confirmação, em esperar que Deus confirme algo. Isso é de fato profético. Deus confirma. Mas uma coisa nós temos que lembrar. A mania de mentir pertence a nós. Nós temos a mania de mentir, de dar meia informação, ocultar informações. Deus não mente de forma nenhuma, porque não foi ele que criou a mentira. Foi o Satanás, o diabo. Então Deus não vai ficar mentindo e Deus não mente. Se Deus disser, vou fazer tal coisa, Ele vai fazer tal coisa. Não importa se vai ser hoje, amanhã, daqui a uns meses, daqui a uns anos. Se você receber uma promessa, uma profecia de Deus na sua igreja, ou em sonhos, ou através da Bíblia, de que Deus vai fazer algo, não fique ansioso assim esperando, porque a ansiedade também não faz bem. A própria Bíblia recomenda, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Porque o fato de você ficar ansioso por alguma coisa não vai fazer com que aquilo se adiante na sua vida, não vai fazer com que aquilo aconteça mais rápido na sua vida. Então, a partir do momento que Deus promete algo na sua vida, não fique ansioso esperando por aquilo. Se Deus prometeu, apenas espere, no tempo dele vai acontecer. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não vai acontecer. Pode ser que aconteça daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Não temos como saber. Deus sabe o tempo dele. Mas, assim como Noé apenas acreditou que ia acontecer, tanto é que ele fez a arca, ele demorou 100 anos para fazer. E somente após ele ter feito a arca até foi que Noé finalmente viu os animais da arca entrando, e foi que então os céus se enegreceram e caiu uma forte chuva por dias e noites seguidos, até que varreu-se toda a vida da face da terra. Animais, plantas e todas as pessoas que estavam lá. As pessoas que viviam próximas a Noé provavelmente duvidavam dele. Mas não importa se as pessoas vão duvidar de você. O importante aqui é você lembrar que Deus é Deus de promessas. Não houve uma única promessa na Bíblia, desde Adão e Eva até os dias atuais, que Deus não tenha cumprido. Tanto aquelas que podem ser aparentemente maldições, como as bênçãos. Maldições não é Deus que envia. Maldições acabam sendo, de certa forma, consequências dos nossos próprios erros. Maldição, Deus nunca vai ver você. Você nunca vai ler na Bíblia que Deus você não vai ficar na Bíblia que Deus amaldiçoa tal pessoa ou tal outra pessoa. A maldição, sim, ela acaba sendo consequência dos nossos erros. Mas o fato é que não é poderia ter duvidado de Deus durante 100 anos em que ele se construiu na arca? Poderia. A Bíblia não fala em nenhum momento que ele duvidou. É possível que tenha duvidado? É possível, mas duvidando ou não, de qualquer forma, ele construiu a arca. Ele levou 100 anos para construir a arca. E após a construção, veio o dilúvio. Então, aprendamos com Noé. Assim como ele esperou, construiu a arca, mesmo vendo nenhuma gota de chuva vindo da terra, vindo do alto. Ainda assim, ele esperou pacientemente e construiu a arca. E ele viu a promessa do Senhor se cumprindo. O dilúvio e a extinção de toda a vida na face da terra. Então, assim como Noé esperou, confiou em Deus e perseverou, possivelmente não tendo muitas críticas e muitas pessoas no mundo dele, persevere e confie você também, porque Deus não é mentiroso. E no tempo dele, seja qual for o tempo dele, ele vai cumprir a sua promessa. E você vai ficar exultante de alegria, porque quando a promessa do Senhor se cumpre, a gente, depende do tamanho da promessa, a gente ficamos até mesmo sem conseguir acreditar que aquilo realmente esteja acontecendo na nossa vida, mas Deus sempre cumpre tudo, então apenas espere o tempo de Deus. Vamos seguir o exemplo de Noé. Ele esperou, trabalhou, fez a parte dele. E quando a parte dele terminou, que era a construção da arca, Deus fez a parte dele, que foi fazer vir a chuva. Ele fez vir os animais que Noé não tinha como levar até a arca. Nenhum deles, porque os animais selvagens não obedecem a homem nenhum, a não ser que sejam treinados desde filhotes. E mesmo assim, todos os animais eram adultos, fêmea e macho de cada espécie, e foram levados até a arca. Então, assim como o próprio Deus levou os animais até a arca, possivelmente Noé e sua família devem ter ficado espantados ao ver os animais sendo só por conta própria na arca. E assim como ele seguindo também, ele viu
fazendo Deus fazendo cair do dilúvio, uma forte chuva. Foram duas coisas. Deus não é feita parte dele, uma, que era construir a arca e acreditar. E Deus fez duas coisas. Os animais estarem na arca e o dilúvio. Então vamos aprender com Lé, vamos fazer a nossa parte, porque a partir do momento que fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. A parte dele era impossível, os animais estarem na arca e a chuva. A parte dele era mais possível, mais fácil de construir a arca. Então vamos fazer sempre a nossa parte, que é o possível, a construção da arca. Os animais e a chuva serão sempre com Deus. Amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado vocês, feito vocês se refletirem. E qualquer ideia para vídeos novos que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo. Ok? E obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deus abençoe vocês. Se Deus permitir, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchauzinho.